Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre falta de respeito. E esse é um assunto, pessoal, que eu queria tanto ter sabido mais quando eu era novinha, tipo assim, 13 anos de idade, bem pirralha mesmo. Porque eu não tinha a menor ideia do que era respeito naquela época. Mas, hoje em dia, o que eu escuto muito o tempo todo? As pessoas falando, ninguém respeita ninguém, ninguém tem consideração, todo mundo é egoísta. Só que acontece que uma coisa que as pessoas não sabem é que o respeito, às vezes, ele acontece anterior a isso. Ele acontece quando você não se respeita primeiro. Você já deve ter ouvido falar isso, mas às vezes na prática a gente não sabe o que é. Quando a gente escolhe, por exemplo, procrastinar alguma coisa que você sabe que tem que fazer, você está se desrespeitando. Quando você gasta mais do que você tem, você está se desrespeitando. Quando você come mais do que o seu corpo precisa, você está se desrespeitando. Quando você coloca você mesmo em situações que você sabe que não são boas e que você não devia, você está se desrespeitando. Tudo isso faz mal para você. E aí você cria um padrão interno. E o seu cérebro aprende isso. E olha o perigo mora exatamente aí. A gente faz isso repetidamente, tantas vezes, e a gente começa a se tratar com tanto descuido, com tanta negligência, com tanta falta de limite, que isso passa a ser uma referência de comportamento. E aí, o que acontece? Como ninguém consegue, vou mudar, como a gente não consegue se respeitar, a gente nunca vai conseguir respeitar o outro, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes a pessoa nem entende o que está acontecendo, que a dinâmica é exatamente essa, entendeu? E muitas vezes a pessoa também não sabe o que é respeito, como eu falei que eu basicamente não sabia, eu achava que respeito era medo. E é muito comum as pessoas confundirem respeito com medo, com controle, com imposição. Ou simplesmente a pessoa não tem uma estrutura interna para poder sustentar um comportamento respeitoso ainda. E tem ainda mais uma camada. Isso gera raiva. Quando você não se respeita, uma parte sua sabe disso, dentro do seu computadorzinho, do seu cérebro, mesmo que não seja consciente. E isso vai gerar frustração, raiva, decepção, depressão às vezes. E aí, ao invés da gente olhar pra dentro e assumir isso, falar, nossa, realmente eu tô me tratando mal, vou fazer diferente, a pessoa começa a se irritar com os outros. Ela é grossa com os outros, ela perde a paciência com os outros, ela faz afronto com os outros. E essa raiva, muitas vezes, vem só da vontade de compensar, de se impor, de dar o troco, de tentar fazer o negócio ficar equilibrado de alguma forma. E aí a pessoa começa a desrespeitar também o outro e a vida vira um caos. Às vezes em pequenas coisas, pessoal, às vezes em coisas maiores. Só que a pessoa ela não percebe que ela está criando esse caos na vida dela e na dos outros. E ela cada vez mais vai passando a ser uma pessoa que ninguém quer estar junto. Porque cada atitude desrespeitosa, ela sempre volta pra gente de alguma forma. Às vezes é na hora, às vezes afeta as relações, o ambiente, às vezes afeta a forma como as pessoas se posicionam dentro do seu ciclo. Mas o fato é que a falta de respeito vai gerar mais falta de respeito sempre. E sempre vai gerar conflito, que vai gerar mais frustração. E assim a pessoa vai se afundando num padrão que parece que o problema está sempre do lado de fora. Então, vamos pensar o seguinte, as pessoas precisam se respeitar mais. Simples assim. Porque se você está se respeitando, você vai começar a respeitar os outros. Então quando as pessoas falam assim, ninguém me respeita, na verdade é porque a própria pessoa não se respeita. Então é super simples de resolver, entende? É só a gente começar a entender os nossos limites, as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. Porque o respeito ele não começa no outro, ele sempre vai começar em como você se trata. Nas pequenas decisões que ninguém vê e que você toma todo dia. E quando isso começar a mudar dentro da sua vida, alguma coisa naturalmente nas suas relações vai começar a mudar e a sua vida vai melhorar muito, eu prometo isso. Você vai começar a ter mais clareza, mais limite, mais posicionamento, você vai se sentir mais forte. E você também vai passar a tolerar menos o desrespeito. Porque quem se respeita reconhece quando alguma coisa está errado. E isso é uma das coisas que a gente perde quando a gente não sabe o que é isso. A pergunta hoje o nosso convite do dia, não sei quanto que você gosta ou não gosta dos meus convites, mas todo dia a gente tem uma missãozinha aqui. E hoje é a gente pensar como que a gente se relaciona com o mundo, o quanto que a gente se respeita e o quanto que a gente percebe isso no outro. Se você acha que você se respeita, bem, dá uma olhada na sua volta, percebe se você acha que as pessoas te respeitam. Se você acha que todo mundo te respeita, tudo bem, beleza, pode ser que você esteja no caminho certo. Mas se você olha em volta e as pessoas não te respeitam, você está sempre chateado com os outros, de repente é hora de você rever como você está se tratando. Certo? Essa é a missão do dia
caso você escolha aceitar. Um beijo, pessoal. A gente se vê aqui amanhã. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you?